Hoje nós vamos falar de shifting, sonho lúcido e projeção astral. E a gente vai passar pelos vários temas aqui, ó, alguns deles. Shifting, yoga, autoconhecimento, o sonhador... Opa. O corpo sonhador do Nagual, né, no xamanismo, os tipos de sonho, subconsciente, diário, plano astral, projeção astral, como lembrar dos sonhos, técnicas para acordar no sonho, sonhar acordado, próximo passo evolutivo é naturalidade, livro dos mortos tibetano, mandalas, budismo tântrico e por que desistir ou persistir. Bom, como eu sei que é normal no YouTube 70% das pessoas saírem nos primeiros 20 segundos, então já vou dizer direto para você que tudo isso sim é real e o principal objetivo disso é para a gente poder ter uma mentalidade, uma visão de mundo que não seja materialista, tá? Então todas essas coisas em última análise são válidas para você não ficar perdendo tempo e correndo atrás de coisas que vão sumir do mapa logo em seguida aí para frente na linha do tempo ou em última análise com a morte, né? Então vamos lá. O shifting tá muito nas trends aí, né? O pessoal chama de shifting uma questão de mentalizar determinados mundos, cenários ou personagens ou universos paralelos antes de dormir, né? Às vezes botando algum objeto que remeta a isso ou ficar mentalizando, né? E aí as pessoas acabam tendo esses sonhos nos quais elas se veem como se fossem realidades paralelas, né? E a verdade é que esse sonho que elas estão tendo, e por elas acordarem dentro do sonho, ele sim tem muito de realidade, só que claro, sempre é misturado muito com a questão do nosso subconsciente, né? E aí acontece que fica meio nebuloso, com várias coisas fora de contexto, mas é muito interessante porque as pessoas que estão fazendo esse shift, né, principalmente jovens, né, estão descobrindo que existe um mundo na consciência onírica na qual elas podem ter uma certa autonomia lá dentro. Isso é muito interessante, porque elas descobrem, como eu falei, isso tira elas do materialismo, né? Elas descobrem que existe uma coisa real além da consciência normal do dia a dia de vigília, né? E se falando no shifting, a questão de que eles estão descobrindo isso meio sem querer, mas se você pegar no Oriente, as obras muito antigas da Índia, os Puranas, os Vedas e outras obras muito antigas que falam sobre yoga, tem uma yoga que é a yoga do sonho. E nessa yoga, por exemplo, a pessoa vai se desvencilhando dentro do sonho, ela vai se desvencilhando das partes mais grosseiras, mais densas, aquelas que prendem ela, que geram pensamentos e emoções baixas. Ela vai soltando tudo isso nessa yoga ao longo do tempo, ao longo de muitas práticas, e isso vai fazendo com que ela consiga perceber que existe um mundo mais sutil, né? Mesmo dentro do sonho, apenas acordar dentro do sonho não é uma realização, né? A realização em si é ir se livrando de todos os elementos ilusórios dentro do sonho, se tratando de yoga, né? E de toda essa tradição milenar, e em algum momento a pessoa conseguir se deparar frente a frente com o seu verdadeiro eu, sem toda a sujeira, sem todas aquelas coisas que foram sendo acumuladas no subconsciente, etc. Perceber quem é o seu verdadeiro eu, aquele que reencarna de fato, né? Aquele que é imortal, aquele que é descondicionado, fora do tempo e espaço, né? Então, essa questão do pessoal fazendo shifting é muito interessante, na minha opinião, pelo menos, porque abre uma porta, né, para aí, tendo essas experiências, poder ir pesquisar mais. Isso acaba abrindo uma porta para o autoconhecimento, para as pessoas poderem ir buscar conhecer outros elementos de si mesmo, né? Quem ela é, por que isso acontece, qual é o verdadeiro eu. Em se tratando da filosofia xamânica, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no livro A Erva do Diabo, que é o primeiro livro de Carlos Castanheda, que ele foi discípulo de um xamã tolteca, e ele passou toda uma sistemática de conduta na qual a pessoa ia desenvolvendo alguns hábitos e algumas idiosincrasias e comportamentos para ir adquirindo poder pessoal, para ir também se autoconhecendo e poder
ter uma visão interna de quem realmente é. E existia 2 caminhos, né, desse caminho do Nagual, né, que eles chamavam. Que era o caminho da espreita, que era na consciência de vigília, acordado, e o caminho do sonhador, que era durante os sonhos, no qual o sonhador ele se desprendia com o seu corpo sonhador, que eles chamam, né? E aí a gente pode perceber que provavelmente esse corpo sonhador ele estava falando no corpo astral, né? Ou perispírito, como dizem os espíritas, né? E aí, no corpo sonhador, eles tinham vários treinamentos, vários ensinamentos que, dependendo da natureza do indivíduo, ele podia ou ter esse treinamento na consciência de vigília ou na consciência de sonho, né? E é muito da natureza do discípulo, digamos assim. Aí a gente tem aqui, por exemplo, os tipos de sonho. Isso é da literatura da teosofia, tá? Na Sociedade Teosófica tinha um senhor, o C.W. Leadbeater, que ele era um grande clarividente, ele conseguia enxergar diretamente no plano astral. E não só isso, mas também com todos os conhecimentos que a tradição trouxe e que a Blavatsky compilou na doutrina secreta. Então a gente tem algumas informações e características dos sonhos, e os tipos de sonhos que são denominados seriam o sonho cerebral, no qual é aquele sonho em que fica tudo muito caótico, quando a gente acorda parece que nada fez sentido, às vezes a gente não lembra direito o que foi que aconteceu. Teria o sonho astral, né, na qual a pessoa realmente ela tem um desdobramento com o seu corpo astral, que seria um corpo que ele tem mais ou menos as mesmas dimensões do corpo físico, e durante o sonho ele se solta, né, e ele pode se locomover, se deslocar livremente. E depois tinha outros sonhos também, que são sonhos relacionados à questão mais espiritual, que é quando a consciência se desloca para além do corpo astral, porque existem ainda outros fatores para cima do corpo astral, mais profundos, né? E que vão se aproximando cada vez do verdadeiro eu. O verdadeiro eu tem vários veículos, um deles é o corpo astral, outro deles é o corpo físico, e tem vários outros veículos. E quando é um sonho assim espiritual, um vislumbre de um grande entendimento, um insight ou uma premonição, normalmente é um sonho espiritual, na qual a consciência se desloca para patamares ainda mais profundos de si mesmo, além do astral, né? Então, se diz que existiriam esses 3 tipos de sonho. E, pelo que se pode perceber, então, além desses 3 tipos de sonho, provavelmente entre o sonho cerebral e o sonho astral, né? Ou seja, o deslocamento do corpo astral, tem esses intermediários, que seria o shifting e o sonho lúcido, né? No qual a pessoa começa a ter um certo despertar dentro do sonho no astral, né? Porém, talvez por até não ter conhecimento prévio